Então, pessoal, eu tô juntando 14 desses motivinhos na blusinha que eu tô fazendo. O que que acontece? Lembrando que cada desses motivinhos tem 6 centímetros. Estou falando com relação ao tamanho que eu estou fazendo. Se você estiver adaptando, se você não estiver fazendo exatamente como eu estou fazendo, ou estiver fazendo para um manequim diferente, para um tamanho diferente. Eu estou fazendo 14, né? E como que junta, como é que fecha? A princípio, eu juntei todos de um lado só, né? Como eu mostrei para vocês no início. De um lado só aqui, sempre de um lado só. Esse eu vou fechar o círculo. Como que faz isso? O primeiro lado eu fiz como eu mostrei para vocês, aí eu fiz a parte de cima. E aí eu vou fazer exatamente como a gente fez, unindo esse lado aqui, só que fechando. Só isso, gente, não tem mistério não. Faz da mesma forma, fiz uma correntinha, um ponto baixo, 3 pontos altos no mesmo lugar, já que é a quina, né? E segue como fez do outro lado, até unir a peça, até fazer uma peça circular. São 2 pontos altos no meio. Uma correntinha a gente substitui pelo ponto baixo lá no outro, unindo. E vai até terminar de unir. Terminada essa etapa de unir, de fazer o círculo, né? Eu fechei com um ponto baixíssimo. E pronto, essa parte acabou. Agora, nós vamos fazer as alcinhas. Essa parte dos fiapos eu vou deixar para baixo, né? Depois eu vou arrematar direitinho, claro, mas mesmo assim eu vou deixar para baixo na blusa, né? Porque a blusa vai ser assim. Então, a alcinha, o que que a gente faz? A gente vai fazer igual essa parte circular. A gente vai fazer os motivinhos circundados de branco. Então, a gente faz igualzinho. Pega o motivinho. Três correntinhas. Opa, caindo tudo aqui. Faz 2 pontos altos, porque as 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto. 3 pontos altos da quina. Carro barulhento do vizinho. Então, eu cheguei aqui na primeira quininha. E aí, eu vou unir aqui na minha peça circular, lembrando, né, que eu falei que eu vou deixar os fiapos para descer na blusa. Então, essa parte aqui é a parte do decote e da cava. Então, o que acontece? Vou explicar uma coisa para vocês. Nesse motivo que a gente está fazendo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, né? 5 pontos de união. E eu quero descasar o motivo. Aqui eu fiz motivo com motivo. Nessa eu quero fazer no meio, fazer um detalhezinho. Então o que acontece? 5, para pegar 5, vai ser 1, 2, 3. Então eu vou começar aqui no meio desse motivo. Nessa primeira alcinha não tem preocupação com aonde vai pegar, porque é a nossa primeira. Depois que tiver isso daqui, a gente vai medir a altura para fazer a alça e como distribuir a alça. Por enquanto, é só pegar em um lugar, né? Então, olha lá. Fiz um ponto baixo, 3 pontos altos, 2, 3, um ponto baixo
na correntinha seguinte. Dois pontos altos. Um ponto baixo, aí pega exatamente aqui no meiozinho. Faz os dois pontos altos. Um ponto baixo no outro espacinho. Estão entendendo a lógica do que eu falei? Deixa eu acabar essa parte aqui, essa lateral aqui, que aí eu estico na mesa e a gente fala um pouco disso aqui. Sempre lembrando que quem se enrolar, quem achar que está complicado, me procura aqui nos comentários, me pergunta, que eu respondo a princípio aqui nos comentários mesmo. E se continuar confuso, ou se preferir me procurar no Face já de cara, que no Face eu acho que dá para conversar mais no bate-papo do Face, né? Porque é um pá de lá, pá de cá, né? E já aqui no... Estão vendo, gente? Olha lá. Nós estávamos pegando o equivalente a correntinha com correntinha, né? Aqui tá descasado. Aqui a gente fez o motivo no meio. Então, a gente mede o meio desse motivo para centralizar entre os dois aqui. Só isso, gente, não tem grande mistério, não. Aqui eu vou fazer até diferente. Aqui eu peguei num canto, desmanchei demais. Eu vou pegar no meio mesmo. Aqui no meio mesmo, deixa eu mostrar para vocês, no meio mesmo, entre os dois motivos. Eu falei que tinha pego no meio, mas eu fiquei olhando para a imagem gravada e me enrolei. Gente, eu adoro, e a palavra é adoro mesmo. Quando dá errado alguma coisa que eu desmancho para mostrar para vocês verem que mesmo a gente sabendo, mesmo a gente tendo prática, a gente também erra. Porque uma coisa que várias pessoas vêm me falar é: ai, mas eu erro, ai, mas eu tive que desmanchar, não sei o que lá. Gente, crochê é isso aí. Supera e segue em frente. Crochê é desmanchar mesmo, não tem problema, não tem drama nisso não. Pronto, agora ficou melhor, agora eu gostei mais. Olha lá o que eu tô falando. Do motivo no meio das dois que fizeram essa peça circular. E aí você segue fazendo a alcinha. Aí depois eu vou mostrar, unir lá atrás e tal. Aí depois faz a outra alça. E vamos com calma, não vamos botar o... Como é que fala? O boi... Carro na frente do boi, né? Vamos com calma. Então é isso, meu povo. Vamos continuar fazendo vários motivinhos. Eu acredito, para o circular eu falei que acreditava que seriam em 6, foram em 6 de cada lado, né? Que seriam 12, foram 14. Esse eu acredito que cada alça leve 6, sei lá, às vezes eu acho 6 bom, às vezes eu acho pouco. Eu já falo para vocês quantos ficam em cada alça. Lembrando que é para o tamanho M40, que essa blusinha vai ser estilo blusinha batinha, vai ser uma blusinha mais larguinha, com possibilidades para plus size, fica legal e tal. Você pode fazer ela desde a parte de baixo justinha, tipo camisetinha, tipo regatinha mais justinha,
para as magrinhas, como fazer a parte de baixo mais larguinha, para plus size mesmo, para tipo batinha, e fica bonito nos dois casos, tá legal? Então vamos seguir aqui a luta. Bom, gente, na verdade, essa é a parte do vídeo que eu acho que vai ter muita gente me xingando nos comentários e ficando brava comigo. E, gente, não tem necessidade. Eu vou explicar agora tudo o que eu já fiz. É como eu falei antes, essa blusa é relativamente simples e não tem como, não tem, gente, eu filmar passo a passo exato. Assim, cada ponto que eu fizer eu gravar, imagina o tamanho que vai ser o vídeo, vai levar dias de vídeo, né? Enfim, o que eu fiz? Eu parei com vocês no início da alcinha na frente. Relembrando, eu fiz 14 motivos aqui, que essa é a parte do decote e da cava. Aqui eu puxei as alcinhas. Então, como eu fiz isso? Eu coloquei a primeira em qualquer lugar, porque não fazia diferença, não foi isso que eu falei antes? Então como são 7, nesse tamanho, são 7 motivinhos, eu vou medir para vocês aqui quantos centímetros ele tem. Lembrando que isso daqui é um ponto que cede, né? Isso é tamanho M, 40, mais cede. Ela tá com 41 centímetros nessa parte aqui, que é a parte, né, como eu falei, decote e cava. Então, o que acontece? Eu distribuía as alcinhas da seguinte forma. Eu coloquei uma, né, esse daqui é a parte da frente, eu coloquei uma no meio de 2 motivos, e como são 7, eu pulei um, né, porque equivale aqui, ó, fiz aqui no meio, pulei um, e fiz no meio de outros 2, aqui. Então, se vocês preferirem, já que eu peguei meio e meio, eu contei como 1, mas se vocês preferirem, né, podem encarar como pular 2, né, sendo que é 1 e 2 metades. Então, eu fiz um aqui no meio, como são 7, fiz o outro aqui. O que acontece? Se você tiver dificuldade de fazer isso, se você achar que vai se enrolar, achar complicado e tal, faz exatamente em cima de um motivinho, entendeu? Faz aqui, pula 2 da cava e faz em cima. E aí, se você estiver fazendo 7 também, pula também 2 do lado de cá e faz aqui. Não vai ter erro, gente, não é difícil. Eu sei que quando a gente está começando, eu falo isso em alguns vídeos, mas é importante. Fica repetitivo, mas é importante repetir. Eu sei que quando a gente está aprendendo, algumas coisas parecem muito difíceis, se a gente não vê exatamente passo a passo, milimétrico, mas, gente, tem que perder o medo. Se não perder o medo dessa coisa tão detalhada assim, vai ficar sempre precisando de muita muleta. Sempre a pessoa vai estar, sei lá, fazendo crochê há 10 anos e precisando de passo a passo, milimétrico, como eu já vi pessoas precisando. E é isso, é essa muleta que eu quero tirar de vocês. Se ficar difícil, não tem problema. Não é que, ficou difícil, vou largar. Não, gente, ficou difícil, não consegui realmente entender. Ficou difícil, voltou o vídeo novo, não entendeu. E acha que não vai entender? Me procura. Fala comigo aqui nos comentários ou então no Face, que a gente desenrola isso daí, tá legal? Não fiquem nervosos, não fiquem desesperados. Se eu pulei isso, é porque mesmo para quem está muito no início, tem condição de entender. É só perder o diacho do nervoso e do medo, tá legal? Então vamos lá. Depois desse papo todo aqui, eu já falei como fiz a frente, agora eu vou falar como faz as costas.